Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou Andreia e vim contar uma história. A história de São Vicente de Paulo, o amigo da gente e padroeiro da paróquia de Ararendá, a nossa paróquia. Então, vamos lá conhecer? No tempo do rei Henrique IV, na França, os camponeses trabalhavam nas lavouras e outros cuidavam dos animais. Em 24 de abril de 1581, a família de João de Paulo e Bertranda estava em festa. Nasceu mais um filho, Vicente de Paulo. A mãe Bertranda, o pai João e seus filhos formavam uma família alegre. Nesta família, cuja fé é sólida, Vicente era feliz. A mãe aproveita para ensinar os filhos a conhecerem Jesus. Vicente ajudava nos trabalhos da fazenda. Aprendeu a semear e a ceifar. Bem antes da aurora, Vicente solta os carneiros e os porcos andando sobre pernas de pau. E lá vai ele tocando seus animais para bem longe, a fim de encontrar boa pastagem. À noite, as pessoas se reuniam ao redor do fogo a fim de contar histórias, relembrar a vida de Jesus. E rezavam: "Obrigado, Senhor, por mais este dia que tivemos." O pai, percebendo a inteligência de Vicente, conversa com a mãe sobre seu futuro. "Bertranda, nosso menino é muito inteligente. Que tal mandarmos Vicente para estudar? Como os estudos são demorados e caros, estou disposto a vender nossa junta de bois. O Senhor nos abençoará." Está decidido. Vicente há de se tornar um homem de igreja. Assim, aos 15 anos, ele troca seus rebanhos e a bela região de sua infância pela cidade. Vicente entra no colégio dos franciscanos, em Dax. Ele progride depressa e consegue encontrar um trabalho para pagar seus estudos. Um advogado toma-o como professor de seus filhos. Vicente era inteligente, mas orgulhoso. Durante toda a sua vida se lembrará do dia em que teve vergonha de seu pai, mal vestido e coxo, que viera lhe fazer uma visita. Dax, Tolosa, sonhava. Não tinha 20 anos quando em 1600 foi ordenado padre. "A mim, o sucesso", pensava ele. Vicente continuava procurando algo para tornar-se célebre e parte para Roma. Depois, em Tolosa, herda pequena fortuna de uma senhora. É roubado, mas persegue o ladrão até Marselha. Então, volta à França numa frágil embarcação. Em Paris, Padre Vicente tornou-se capelão da rainha. E nas ruas dava esmolas aos pobres, dizendo: "Recebam estas moedas em nome da rainha." Padre Vicente não pensava que mais tarde faria o mesmo, mas em nome de Jesus. Em Paris, foi acusado de roubar dinheiro de um amigo numa pensão. Vicente não tinha provas de sua inocência. Envergonhado de ser acusado falsamente, ficou triste durante vários anos. Por sorte, o culpado foi preso. Vicente cansou-se de desejar ser rico. Refletiu: "Para que atormentar-me? Tudo parece tão triste." E rezava: "Que queres que eu faça, Senhor?" Padre Vicente torna-se pároco da igreja de Clichy, uma paróquia muito pobre, mas pela primeira vez ele é feliz. Um ano mais tarde, os paroquianos de Clichy estão alarmados. Seu querido pároco, Padre Vicente, acabou de partir. Com ele tudo ia tão bem, ele restaurou a igreja, jamais tivemos um padre como ele. Graças a ele, aprendi a rezar.
Padre Vicente dizia: tem um povo tão bom que nem o Papa é tão feliz quanto eu. Mas pediram-lhe para ser preceptor dos filhos de Gondi. Ele aceitou. Padre Vicente ainda pensava em encontrar uma boa situação. No palácio, participaria da vida rica. Dava catecismo para os 2 filhos do casal Gondi. Torna-se confidente da senhora Gondi e conselheiro do conde. Conseguiu de tal maneira integrar-se nesta nobre família que em breve se tornou muito importante. Numa viagem com a família Gondi, Padre Vicente atende um doente. Percebeu a ignorância religiosa do povo. A senhora de Gondi perguntou ao Padre Vicente: o que dá para fazer para ensinar essas pessoas da zona rural a conhecerem e amarem Jesus? Padre Vicente começou a visitar os colonos, pregar nas igrejas, atender os camponeses. Seu primeiro sermão missionário foi em 25 de janeiro de 1617, na igreja de Folleville. Sua palavra tocava os corações. Os camponeses são numerosos. Padre Vicente pede ajuda a outros sacerdotes. Inicia-se um movimento. De aldeia em aldeia, Padre Vicente celebra, prega, escuta, aconselha, confessa. Então teve a ideia de reunir e formar padres para ajudar o povo do campo. Assim nasceram os padres da missão, também chamados padres lazaristas. Alguma coisa mudou no coração do Padre Vicente. Encontrou mais alegria em falar de Deus aos camponeses do que em viver no luxo do castelo. Refletiu, rezou. Pouco a pouco compreendeu que devia dedicar-se ainda mais aos pobres. Padre Vicente deixa o lugar de prestígio junto dos Gondi. Ele fala: Padre de Bérola, lá nos campos o povo morre de fome e não conhece a Deus. Minha decisão está tomada. Desejo instalar-me numa paróquia da zona rural e ocupar-me desta pobre gente. Em julho de 1617, Padre Vicente parte mais uma vez. Viaja para ser pároco no campo. Imediatamente, lança-se ao trabalho. Arruma a igreja, meio abandonada, visita os colonos e encoraja-os a tornarem sua fé mais viva. Um domingo, quando se preparava para celebrar a missa, uma senhora vem dizer-lhe: Padre Vicente, aqui perto há uma família doente de cama. Não há ninguém para cuidar dela. Padre Vicente, na homilia, fala sobre o fato. Animados pelas palavras dele, se encaminham para socorrer a família, levando pacotes e cestos de coisas gostosas. Na mesma tarde, Padre Vicente reúne algumas senhoras da paróquia. Foi generoso o gesto de todos hoje, mas amanhã o que será? É preciso organizar-nos desde agora. Vocês poderão ir uma por vez, preparar o almoço e o servir na cama, com prato, colher, diz Padre Vicente. Mas, Padre Vicente, isso se faz em casa dos ricos, não de camponeses pobres. Justamente as senhoras o farão por amor de Jesus. Os pobres serão os seus senhores e vocês, suas servas. Ó sim, colocaremos todo o nosso coração para fazer tudo muito bem. Procurem fazê-los sorrir, contando-lhes alguma história divertida. Se puderem, fiquem mais tempo com os que estiverem sozinhos. Procurem falar-lhes do amor de Jesus e levá-los a Deus. Façam tudo com amor. Assim nasceram as Damas da Caridade, hoje voluntárias da caridade. Padre Vicente está invadido por um fogo abrasador.
o amor de Cristo e o amor aos pobres. Vive de todo o coração estas palavras de Jesus. Tudo o que fizerdes ao menor de meus irmãos, é a mim que o fazeis. 5 meses depois, Padre Vicente é obrigado a voltar para a família Gondi. Mas ele lhes impôs uma condição: que pudesse ocupar-se dos pobres e combater a miséria. O conde de Gondi levou para visitar os prisioneiros e o rei nomeou capelão das galeras. Junto aos forçados e galés, o Padre Vicente é tomado de grande angústia. Esses condenados não recebem senão desprezo, injúrias, violências, imundícies, fome, doença. Com seus padres da missão, vai passar algum tempo com eles. Conquistada pelo Padre Vicente, a senhora de Gondi torna-se dama da caridade. Assim, o trabalho das damas da caridade ficou conhecido até em Paris. Muitas nobres senhoras se deixam vencer pelo zelo do Padre Vicente no serviço dos pobres. Em 1625, em Paris, Padre Vicente de Paula encontra-se com Luísa de Marillac. Com ela, e graças a ela, Padre Vicente vai operar maravilhas. Luísa enfrenta tempos e caminhos difíceis. Infatigável, visita as damas, encoraja-as nas dificuldades. Padre Vicente, essas damas de Paris não têm hábito de trabalhar. Elas não preparam a sopa e mandam suas empregadas levarem aos pobres. Elas não o fazem por amor. Os pobres são tratados com rudeza e mal servidos. É preciso encontrar solução para isso. E a solução vem do próprio Deus. Um dia, Margarida Nazial, uma camponesa, procurou o Padre Vicente e lhe falou do desejo de ajudá-lo junto aos pobres. O Padre Vicente entregou-a a Luísa, que junto com outras jovens organizou-lhes a vida e ensinou-as a serem servas dos pobres. O Padre Vicente, com frequência, ia encorajá-las dizendo: minhas filhas, Deus olha com alegria para vocês. Gosta de ver a marmita, o cesto que levam, como se fosse para ele. Os pobres são os seus senhores e mestres. Assim são reunidas e formadas as primeiras filhas da caridade, chamadas também Irmãs de São Vicente de Paulo. O sofrimento das criancinhas toca o coração do Padre Vicente. Em 1638, em Paris, são encontradas pelas ruas e perto de igrejas de 300 a 400 crianças abandonadas. São às vezes vendidas a bandidos, sofrem muito e morrem muito depressa. Padre Vicente confia sua preocupação a Luísa de Marillac. Essas crianças morrem na miséria. É preciso fazer alguma coisa por elas. Padre Vicente, o senhor poderia falar sobre isso com as damas da caridade. Amanhã elas têm reunião. Padre Vicente percebe que os padres não têm formação suficiente para evangelizar os camponeses. Padre Vicente pensava: os padres estão sozinhos para anunciar a palavra de Deus, celebrar a missa, dar o perdão. Eles precisam de ajuda. Foi falar com alguns bispos e juntos organizaram reuniões de formação onde o Padre Vicente ia falar e rezar com eles. A França está em guerra. Na zona rural, os bandidos saqueiam, matam, queimam tudo por onde passam. Com os que o seguem, Padre Vicente inventa 1000 maneiras de lutar contra a miséria. Os camponeses sofrem. Padre Vicente e os padres missionários levam-lhes ajuda. Nos campos de batalha e nos hospitais, as filhas da caridade cuidam dos refugiados. Peste, fome, epidemias se alastram. Doentes, camponeses, idosos, feridos de guerra, deficientes físicos, prisioneiros, criancinhas abandonadas, loucos, mendigos, desempregados.
todos tem lugar no seu coração. A todos quer dar novamente a esperança e o gosto de viver. É com a oração que inicia de manhã o seu dia e o acompanha até a noite. No segredo de seu coração, Padre Vicente vive com o Senhor. Se tem de decidir assunto importante, pensa nele diante de Deus. Se não sabe agir, pede a Deus que o ilumine. É em Jesus que tira coragem para continuar até o fim. A 27 de setembro de 1660, quando estava com quase 80 anos, sente-se fatigado. Ele abraça a cruz e pronuncia o nome de seu Senhor, a quem serviu fielmente nos pobres. Confio, Jesus. Padre Vicente é proclamado santo em 1737. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado. Um abraço!